Hora de esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores sobre o direito trabalhista. Hoje, falando inclusive sobre um tema bem polêmico nas relações de trabalho, que é o acúmulo e desvio de função. Para isso, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o nosso colunista, advogado, professor Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo. Boa noite, Linda. Meu telespectador, mais uma vez. Paulo, um assunto realmente polêmico, mas para a gente começar aqui essa conversa, acúmulo e desvio de função é a mesma coisa ou são coisas distintas? Muita gente pensa que é a mesma coisa, Linda, mas não é. De forma muito clara e objetiva, não são a mesma coisa, são parecidos, digamos assim. Mas o acúmulo de função ele se configura quando você faz uma função e outra, além da sua originária. O desvio de função, não. Você deixa de fazer a função originária para a qual foi contratado e passa a exercer uma segunda função, ou seja, uma função totalmente diversa. Resumindo, o acúmulo de função você faz mais de uma função, a originária e outra. O desvio de função, não. Deixa de fazer a originária e faz outra função, que de fato é diferente da inicial. O acúmulo ou desvio de função representam em questões financeiras. Qual a diferença aí? Quando você faz um acúmulo de função, você exerce uma atividade em acúmulo, você, neste caso, você pode pleitear um plus salarial. Ou seja, você continua recebendo seu salário inicialmente estabelecido e, por conta do acúmulo da outra função exercida, você pleiteia um plus salarial. Esse plus varia, de acordo com a jurisprudência, de 20% a 30% do valor remuneratório. O desvio de função, não. O empregado ele deixa de fazer a função originária e pleiteia outra. Ou seja, ele vai em busca do salário daquela função que de fato ele está exercendo. Se eventualmente ele foi contratado como auxiliar de serviços gerais, mas ele exerce uma função de caixa de um supermercado, por exemplo, aí neste caso ele vai pleitear a função de caixa, se eventualmente for um valor mais elevado. Neste caso, a diferença é basicamente essa, mas sempre há um plus, um acréscimo salarial para o empregado, porque normalmente ele é contratado para fazer uma função X, ele faz uma função mais complexa e neste caso, ele tem direito sim a um acréscimo remuneratório. Existe um tempo mínimo assim, de desempenho de funções para que realmente haja essa configuração, como você estava falando, do desvio ou do acúmulo de função? É muito comum, Linda, que as pessoas achem que estão fazendo um acúmulo de função a partir do momento que elas fazem algo durante 2 dias ou 3 dias. Mas não é assim que funciona, não é assim que se configura um acúmulo de desvio de função. É verdade que a legislação não trata do assunto. A legislação é omissa em relação a isso. Então, o que é que o empregado tem que fazer? Se basear em jurisprudência. E, neste caso, a jurisprudência estabelece que tem que haver uma habitualidade, uma continuidade. Ou seja, isso vai ser analisado caso a caso, situação a situação, de acordo com o caso concreto. Muito bem. O que é que os empregados devem fazer quando se deparam com uma situação como essa? Ainda como a gente sempre recomenda aqui na coluna, uma boa conversa, prestar informação ao empregador é fundamental. Se ele, de fato, ele foi contratado para exercer uma função X e faz outra, ele deve efetivamente conversar com o empregador. Se não surtir efeito nisso, ele tem total possibilidade de vir a reclamar seus direitos, seja no Justiça do Trabalho, seja fazendo denúncia em órgãos competentes, como o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, e eventualmente pleitear, se for o caso, para si, na Justiça do Trabalho, o plus salarial que ele tem direito. Ô Paulo, quem tem que provar essa situação na Justiça? É o trabalhador ou o empregador? Linda, isso compete ao empregado. Via de regra, o empregado, o trabalhador tem que provar isso. Como é algo que ele está alegando, o ônus da prova é para o empregado. Então, ou seja, ele tem que demonstrar isso através dos mais variados meios de prova. Seja prova documental, seja através de e-mail, seja através de documentos em si, mas também através de testemunhas. É possível que testemunhas possam ser utilizadas para essa finalidade. E, eventualmente, provas mais informais, como ligações, como o WhatsApp hoje em dia, que é uma prova amplamente aceita na Justiça do Trabalho e qualquer outra justiça pode ser utilizado para essa finalidade. Vamos às perguntas dos telespectadores. O André foi contratado para ser auxiliar de manutenção de veículos, mas diariamente o chefe pede para que ele faça a limpeza dos banheiros do estabelecimento. Isso configura acúmulo de função? Neste caso, sim, Linda. Ele faz uma função totalmente diversa da que ele foi contratado. E como foi bem posto no caso, ele tem uma situação, ele continua exercendo a função de auxiliar de manutenção e, além dessa, ele faz a questão da limpeza dos ambientes. Então, neste caso, sim, tem um acúmulo configurado. A Roberta está dizendo que trabalha no pequeno comércio como vendedora. Diz que, além de vender, passa também a cartão, arruma o estoque, organiza a loja. Quer saber
se isso é acúmulo de função ou não. Essa é uma situação corriqueira demais, mas algumas informações que a Roberta prestou são fundamentais para diferenciar. Ela trata de um pequeno comércio, ou seja, não é preciso que um pequeno estabelecimento tenha um estoquista, tenha um vendedor, tenha um caixa. Muitas vezes a pessoa que está fazendo a função de vender também pode exercer as funções que são assemelhadas, até porque não são funções de grande complexidade. E neste caso, sim, elas podem exercer. Então não resta configurado nem acúmulo nem desvio de função nesse caso. E como é que o telespectador, quem está nos assistindo, pode aí saber se está acumulando funções ou está passando aí por esse processo de desvio de função? Ainda muita gente desconhece, mas tem um sistema que você pode buscar no próprio internet, você pode buscar o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Ele vem discriminando várias funções que são exercidas pelos trabalhadores e as atribuições que são inerentes a cada uma delas. Ou seja, é possível que ele saiba o que eventualmente um vendedor pode fazer, o que um frentista pode fazer. E se por acaso estiver fazendo funções além daquelas estabelecidas inicialmente, ele vai constatar no CBO facilmente que ele está em desvio ou acúmulo de função. Agora, como você estava falando, e sempre você pondera isso, o bom senso vale em qualquer ocasião, né, Paulo? Exatamente. Não é qualquer situação de função diversa vai gerar o acúmulo ou desvio. E, eventualmente, o bom senso, como você disse, a razoabilidade, uma conversa com o empregador, isso pode ser facilmente resolvido. Além disso, também é fundamental esclarecer algumas situações, como, por exemplo, a pessoa que cobre férias de outro empregado. Neste caso, em que pese não ser um desvio de função propriamente dito ou um acúmulo, ele está fazendo uma função diversa, mas por um período pré-estabelecido, cobrindo férias de um colega. Então, neste caso, ele tem direito, sim, a uma diferença remuneratória se aquela função for mais bem remunerada. Mas isso não significa desvio de função. Ok, Paulo. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Comunidade. Obrigado a você, Linda. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Boa noite para você e até a próxima. Até. Bom, daqui a pouquinho, logo depois do Jornal